Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes desses animais aqui, vomitando lixo aqui pelo entorno aqui da casa, pelo hackeamento. É uma gentalha inacreditável. Eu estou tentando me livrar desse lixo de gente para seguir minha vida aqui. Ainda não consegui, porque é um bando de retardado que precisa continuar fazendo cagada, fazendo bosta para poder apagar as bostas anteriores, né? Enfim, enquanto isso vou fazendo aquilo que eles vão meter a patinha imunda e a estupidez de bosta deles para poder destruir, que são os vídeos aqui do YouTube. E eles gostam de ser ofendidos, né? Porque o que torna a situação mais difícil de resolver, né? Porque se fosse gente com mínimo de inteligência, pô, o cara tá me ofendendo ali, não gosta de mim, eu vou embora. Mas eles não vão, eles voltam, querem ser ofendidos todo dia, né? Enfim. No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais uma reflexão aqui sobre os evangélicos, tá? Então aproveitei aqui que os dois últimos vídeos eu falei sobre isso, né? Sobre a marcha para Jesus e aquela verborragia deles lá. E aí fiquei pensando sobre as características que dá para ir desenhando ali, né? Quando você observa aquela galera falando, enfim, toda a simbologia que eles carregam ali na passeata e, enfim, né? Nos últimos anos aí no Brasil também. E aí eu listei 5 características que são, do meu ponto de vista, as 5 principais características dos evangélicos do Brasil atual, tá? Então vamos falar sobre isso aí no vídeo de hoje e, enfim, refletir essas características tanto naquilo que elas têm de específicas, quanto nos cruzamentos que você percebe entre elas ali, tá? E uma última motivação, né, e uma última, enfim, consequência bacana que pode ter isso é, assim, esclarecer uma série de visões, enfim, equivocadas, simplistas, que eu tenho lido aí, inclusive da esquerda, tá? Sobre o movimento evangélico, sobre a religião, e eu vou falar também o porquê que eu acho que isso está acontecendo, tá? Então, pessoal, antes, deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? E furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente de repente consegue conversar a respeito aí, tá? Então, pessoal, já vale ponderar aqui o seguinte, tá? Só para... eu vou fazer hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro listar as 5 características para depois fazer a reflexão, tá? Então, porque eu estava pensando em fazer isso de maneira diferente, né? Primeiro fazer uma reflexão aqui sobre os aspectos dos evangélicos, o que normalmente tem sido dito aí e tal, e depois passar as 5, mas eu vou fazer primeiro isso. Mas antes, só para lembrar, nos 2 últimos vídeos a gente falou sobre uma afirmação de uma moça chamada Ana Vilarino. E aí ela disse, né? É uma contradição absurda ser cristão e não ser de esquerda, é o que ela diz. Que tipo de cristão não se compromete com a mudança social do mundo? E finaliza dizendo, os 4 evangelhos deixam claro, muito claro mesmo, que o projeto de Jesus era e é um reino de fraternidade e igualdade. Isso é política e tem lado. Então, como eu falei nos vídeos anteriores aqui, tem uma série de confusões aqui, uma série de problemas nessa perspectiva. E esses problemas, é uma das coisas que eu vou tentar aqui desenvolver no vídeo de hoje, eles são praticamente todos causados pelo esquecimento da história e pelo esquecimento da filosofia. Quando a gente esquece essas duas coisas, a gente começa a perder a profundidade do panorama. A gente fica só na superfície e não consegue entender uma série de coisas que estão acontecendo aí e que a filosofia ajuda, a história ajuda, e vamos tentar ver isso aqui no vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá? Vamos falar sobre as 5 principais características dos evangélicos, né, de hoje, tá? E aí depois eu passo aqui para reflexão. Deixa eu separar direitinho aqui para não me perder. Beleza, então vamos lá. A primeira característica é a manutenção de vários símbolos do cristianismo original, certo? Que é aquele lá do São Paulo, é aquele, enfim, lá do final ali do Império Romano, quando o cristianismo começa a tomar conta e aí ele passa a ser o protagonista, que vai ser protagonista durante, enfim, os 1000 anos da Idade Média ali, com as variações também de praxe ali na Europa e tudo mais, mas o cristianismo toma conta, a Idade Média dura 1000 anos, certo? Então, partes desse cristianismo tradicional e original, né, eles continuam sendo mantidos até hoje, tá? Então, Jesus, por exemplo, a Bíblia,
né, que é um negócio ali que eles praticamente é talvez o símbolo mais importante para eles, né, junto com essa figura de Jesus. E ideia de salvação, paraíso e essa coisa toda. Tá? Tudo isso aí são símbolos lá da origem do cristianismo, lá do tradicional da origem e que são mantidos até hoje, certo? Porém, isso que a gente chama de igreja evangélica hoje, e que são, né, os pentecostais, neopentecostais, vou falar um pouquinho disso aí também, são herdeiros da reforma protestante. Portanto, aquele cristianismo original lá, né, que, enfim, surgiu lá com São Paulo e foi desenvolvido lá naquela época e durou a Idade Média inteira, ele foi modificado, ele foi deslocado no final da Idade Média, tá? Então, se você pegar, por exemplo, esse livro aqui, do Michael Hort, né? Tem 3 figuras aqui que ele fala que ajudam a entender essa diferença aí, né? O próprio São Paulo, o Martinho Lutero, tá? E o Gutenberg. Se você pega essas 3 figuras, você entende a diferença, porque o Martinho Lutero e o Gutenberg, já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Falando sobre a Reforma Protestante, eles no final desse período que a gente chama de Idade Média, eles passam a pleitear ali, o Gutenberg inventa a imprensa, né, e o Martinho Lutero passa a pleitear que a leitura da Bíblia passasse naquele momento a ser uma leitura pessoal, uma leitura dos grupos específicos e não apenas do grupo hegemônico de poder, que era o Vaticano, era o Papa, porque na época não se podia traduzir a Bíblia do latim para outra língua, só os iniciados, aquela galera que sabia o latim, e aquela galera de dentro do poder da igreja podia ler a Bíblia e ensinar para os outros. O povo não podia fazer isso, a Bíblia não podia ser traduzida do latim para outras línguas, e enfim, isso aí acabou mantendo esse poder naquele núcleo, né, enfim, chamado de núcleo católico aí, durante a Idade Média toda, tá? A Pascale Casanova também fala disso aqui nesse livro, que eu já fiz vídeo também sobre esse livro aqui, tá? E aí ela mostra aqui o quanto que esse corte com o latim construiu a Europa do jeito que a Europa é hoje, tá? Então é importante pensar nisso aí também. Enfim, então é isso, né? Partes desse desenho que a gente vê hoje e que são as igrejas evangélicas, o que a gente chama de igrejas evangélicas, protestantes, enfim, né? Tem a ver com a Reforma Protestante. Por quê? Né? Porque a Reforma Protestante libera a leitura que eles chamam de literal, certo? Que é um termo até que eu não gosto muito, porque toda leitura é literal. Uma leitura, letra, né? Você está lendo a letra, é literal, né? Enfim, mas é uma leitura que é destacada do latim e destacada do poder vertical da Igreja Católica, certo? Portanto, do Papa, do Vaticano, e mesmo a Igreja Católica hoje também já funciona assim, as Bíblias foram traduzidas, né, e tudo mais, tá? E aí, nesse ponto aqui específico, eu já acho que vale a pena comentar 2 coisinhas rápidas, tá? Primeira, essa leitura literal, chamada leitura literal, ela abre espaço para interpretações infinitas. Portanto, ela explica a variedade de igrejas, explica o vínculo que essas igrejas têm com as fake news e por isso, e portanto, né, o apoio majoritário da bancada evangélica, da tal bancada evangélica contra a PL das fake news. Por quê? Porque essa gente vive de fake news. Não vive de fake news só montando fake news contra políticos de esquerda ou contra o Estado brasileiro. Eles vivem de fake news na própria existência deles como igreja, né? Eles vivem disso ali, de ficar contando historinha, contando conversa fiada, vendendo, né? Eu já vi vídeos aqui escabrosos, o cara vendendo terreno no céu por 100 mil reais, entendeu? Isso é uma fake news, eles vivem de fake news todo dia, né? Água santa do Rio Jordão, e enfim, paninho, né? Ungido pelo... Entendeu? Tudo isso é fake news. Então, se a gente para de ler história, para de ler filosofia, a gente acaba achando que não, isso não passa de uma liberdade de culto, uma liberdade religiosa. E aí tem um outro ponto, existe uma tendência que a gente tem vivido nas últimas décadas no mundo, que é derivada da pós-modernidade, etc. e tal, que é de que né, tem que acolher tudo, as diferenças, o mais importante é o exercício das diferenças, etc. e tal.
problema é que isso é muito bonitinho na vida privada, só que quando isso vai para a vida pública, isso gera muitas vezes catástrofes. É o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul lá, enfim, o comportamento patético, incompetente, medíocre do Eduardo Leite, dos outros prefeitos de lá, e ao mesmo tempo no Estado, no governo federal, porque essa gente ficou aí lá no Ministério da Saúde na época de pandemia, fazendo um monte de bosta, um monte de gente morreu por causa disso, né? E a gente fica aqui brincando de, isso aí isso é exercício de liberdade religiosa, né? Enfim, a Damares, né, eu já fiz vídeo aqui sobre isso também, enfim, indo para entrevista cheia de pompa, dizendo, a teoria da evolução é apenas uma teoria, coitada, né? Eu já ando e fala que é discutir teoria da evolução. Então, quer dizer, a gente está vivendo nessa bizarrice aí, tá? E aí existe um último ponto ainda em relação a essa segunda característica, tá? Que isso explica também a conexão, isso o quê? O vínculo, né, de uma parte, uma característica da igreja evangélica de hoje com a reforma protestante. Explica os vínculos da igreja evangélica atual com o neoliberalismo. Por quê? Porque a igreja para essa gente é um negócio. E aí o que isso tem a ver com a reforma protestante? Tudo. Por quê? Porque você abre para interpretações certo? E aí você passa a transformar essa narrativa numa coisa que precisa seduzir o cliente, seduzir o fiel, para ele poder dar o dízimo, né? Isso é um pouco herdeiro aí da reforma protestante também, tá? No pior e no melhor sentido, certo? Enfim, então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, partes do cristianismo tradicional, que são mantidas, essa é a primeira característica, e a segunda, parte da reforma protestante. Tudo isso deslocado, modificado, tá? E vamos falar um pouquinho disso aí também. Terceira característica, um sincretismo velado. Um sincretismo velado, que no caso do Brasil, nos Estados Unidos, esse sincretismo começou a se configurar com aquela música, né, a música da cultura negra, o blues e tal, e aí as igrejas batistas, você vê muito isso. Então, enfim, no Brasil, isso foi se misturando aos pouquinhos com a própria narrativa das religiões afrodescendentes. Você percebe que na verborragia desses pastores mais radicais, tipo Igreja Universal e tudo mais, você vê ali, e em vários outros que reproduzem aquilo sem tanta pompa, né? Não tem canal de televisão, não tem jatinho, não tem bilhões, mas estão fazendo isso ali em cada esquina do interior, que é a coisa do encosto, é a coisa do descarrego, tudo isso é sincretismo, que obviamente que eles nem sabem, né? Porque eles não têm nenhuma autocrítica, né? Ou eles simplesmente disfarçam, né? Para dizer que não, que a nação vai ser macumbeira ou vai ser cristã, né? E aí ficam falando em descarrego, em encosto lá, que é uma verborragia da macumba, da umbanda, né? Enfim. Então, essa é uma terceira característica, né? E isso também explica as conexões da igreja evangélica com o neoliberalismo, tá? Enfim, por quê? Porque isso aí é uma certa, digamos, tá? Parêntese aqui, isso é uma certa adaptação de mercado, certo? Como que você faz para atrair o cliente mantendo um foco de negativa, mas puxando ele, né, assim mesmo que ele acredite no que você está negando. Você começa a incorporar elementos do que ele diz ali, né? E aí ele vai achando que, tá vendo ali que legal? Ali tem o que eu acredito, mas em um outro nível, né? E aí ele vai sendo seduzido e pronto, né? Então, enfim, isso é uma terceira característica. Então, o sincretismo velado, tá? E aí vamos finalizar então, tá? Deixa eu ver aqui, cadê? A quarta, certo? A quarta característica é um projeto de poder político institucional e, portanto, presença na Câmara e no Senado, e, quem sabe, até na presidência da República, eles querem eleger um presidente. Com o Bolsonaro, eles tinham ali uma figura que os representava, né, naquilo que eles têm ali de mais retrógrado, né? Enfim, defesa da família tradicional, né, babaquice contra aborto, enfim, essa bosta retrógrada toda que a gente escuta o tempo todo, contra a liberdade das pessoas, etc. e tal. Agora, o Bolsonaro não é um crente estrito sensu, não é um Malafaia, né, não é um Bicho Macedo, né? Então, eles querem botar alguém assim lá, tá? E esse projeto já está impregnando o Senado e a Câmara,
Falei disso aqui ontem, né, e anteontem. 202 deputados dos 513 são evangélicos, são abertamente evangélicos, declaradamente evangélicos, da bancada evangélica. Talvez você tenha um ou outro ali que não vota com a maioria porque tem conexão com partidos de esquerda. É o caso da Benedita, por exemplo, que é uma figura que é do PT, mas está em todos os esquemas evangélicos aí, né? Agora, a maioria esmagadora dessa gente aí vota em todas as pautas da direita, do Bolsonaro, do PSDB, do Eduardo Leite, do Zema e dessa gente atrasada toda, certo? Porque o projeto deles é um projeto de poder político também, institucional, certo? E a última característica, tá? A última característica é justamente a chamada teologia da prosperidade, né? Que é uma característica que é muitas vezes conectada aí pelos estudiosos mais específicos dessa área, mais com os neopentecostais, e você vê aí, só que você vê os outros também funcionando mais ou menos dessa forma, e enfim, né, o objetivo é money, o objetivo é dinheiro, grana, tá? E aí isso na verdade, é muito importante de entender isso, justamente para que essas pessoas que estão aí, poxa, como é que pode um cristão ser de direita, né? O que o cristianismo da Idade Média fazia? Exatamente isso, só que com outros nomes, né? Tirava o dinheiro das pessoas através dos cobradores ali que iam lá, e se não tivesse dinheiro, a pessoa às vezes morria, ia para a fogueira, né? Então qual é a diferença, né, da teologia da prosperidade com o roubo que a Igreja Católica fazia na Idade Média do dinheiro das pessoas? Nenhum. A única diferença é que hoje eles não roubam, né? Eles enganam e ficam ali contando lorota e prometendo o céu e o paraíso, e enfim, e aí a pessoa dá às vezes a casa inteira, dá o salário inteiro, né? E vai à falência e não sabe por quê, né? E aí isso aqui ainda nesse quinto elemento, né? Nessa quinta característica, a gente vê nitidamente a razão cínica do Sloterdijk, tá aqui, ó, né? Que é justamente isso, quer dizer, é um aspecto, é uma característica dessa igreja evangélica que se apropriou e, enfim, vestiu ali uma certa faceta do capitalismo recente e funciona dessa maneira, né? Ou seja, não importa, no fundo, não importam os símbolos anteriores. A gente dá uma modificada aqui, adapta ali e tudo mais para quê? Para agradar o consumidor e ele pagar, certo? Basicamente é isso. E as pessoas pagam, assim, dão um cheque em branco, de fato, né? Porque as promessas são patéticas, são totalmente desconectadas da realidade mais ampla. Olha só, você dá aqui, você tem o quê? Você tem um gol, né, do ano, então você dá o gol para a igreja que daqui a 2 anos você vai ter um carro de 200 mil. E aí a pessoa vai dar o carro, um negócio assim, entendeu? Mas essa promessa de satisfação e tudo mais para o cliente, ela é um exercício ali, é uma mistura da razão cínica com a lógica do mercado de maneira mais, enfim, mais ali disseminada, tá? Então, enfim, são essas características aí, tá? E aí, essa questão, né, esse quinto elemento aqui, essa quinta característica, conectada com aquela discussão que eu fiz no final do vídeo anterior, a gente entende por quê que essa expressão aqui, ó, utilizada pelo Ricardo Goldenberg aqui nesse livro, né, ele fala de psicanálise aqui, mas eu estou preocupado com outra coisa, que é a questão uma expressão que ele usa, que é a dialética do malandro e do otário, justamente porque ele está refletindo aqui esse livro do Sloterdijk, entendeu? Então, assim, ele usa essa expressão, no dia lá, eu nem lembrei, né? Ontem eu não lembrei onde estava a citação dele, da expressão dialética da malandragem, mas ela está justamente aqui no início, tá? Na página 11, tá? Ele fala de dialética do malandro e do otário. E aí depois ele diz, né, que o malandro de hoje será o cretino de amanhã e vice-versa, que não existe esperto sem um tolo em virtude de quem o primeiro pode realizar-se como tal. E aí, essa expressão dialética da malandragem, eu fiquei pensando nela, né, ontem e anteontem. Está aqui o livro dele, né? E, primeiro, né, é uma expressão que eu acho equivocada. Um problema isso. Isso não ajuda a entender bem a questão. Por quê? Porque o otário não faz dialética. Né? O que é dialética? Vamos estudar o que é dialética. Dialética é você acrescentar um elemento de negativa a uma afirmação para poder ampliar, né, o horizonte da reflexão e você chegar numa síntese
que conecte ali aspectos das duas, isso com aprofundamentos maiores aqui, que eu não vou detalhar no vídeo de hoje, que não é esse o caso, mas a antítese, ela não é o inverso da tese, estrito sensu, né? Ela é um acréscimo de negativa a partir de uma perspectiva ou seja, né, é um acréscimo, você está querendo ampliar ali o teu escopo para poder entender melhor a questão e chegar numa síntese. Otário não chega em síntese, muito pelo contrário, né? E o que ele chega é que ele fica para trás, certo? Então não existe dialética do malandro e do otário, né? Nem do malandro que quer um otário. Porque existem dois tipos de malandro também, né? O malandro que é aquele cara que, enfim, aquela situação de malandragem que você está ali produzindo no teu dia a dia para poder resolver uma questão difícil que às vezes não se resolve por aquele comportamento padrão, e tem aquele comportamento que é o de, enfim, de roubar os outros, de fazer ali, de enganar os outros, de vender o céu para os outros, e, enfim, né? Isso é um problema. Então, esse tipo de malandro também não faz dialética, porque ele não está ali, isso não é uma tese, né? Isso é uma farsa. Então, enfim, né? É importante pensar isso aí para poder entender e aí para poder fazer a reflexão que muita gente não está fazendo sobre o crescimento dos evangélicos, tá? Muito bem, pessoal. Dito isso, vamos então agora rapidamente aqui, tá? Refletir alguns elementos aqui de uma noticiazinha que tem aqui da BBC, falando sobre o que explica a multiplicação de templos evangélicos no país. Então eles dizem, né, que em 1990 haviam 17.033 templos evangélicos no país, e hoje, quer dizer, em 2019, esse número passou para 109.560. São 543% de aumento, tá? Em 19 anos, tá? Apenas em 2019, último ano do levantamento, 6.356 templos evangélicos foram abertos no Brasil, uma média de 17 por dia, tá? E a gente sentiu em 2020 o efeito disso. Por quê? As pessoas começaram a morrer na pandemia porque essa gente estava ali, manipulando o Ministério da Saúde, manipulando as políticas públicas de controle da pandemia, e fora o restante aí, né? Agora a gente está vendo escolas cívico-militares que são certamente apoiadas por eles também. Então, quer dizer, a gente está voltando no tempo, a gente está, daqui a pouco, né? É aquela história do volta que deu merda, só que, né, do avesso, tá? Vamos voltar para merda, né? É pior até, né? Enfim, aí tem um estudo aqui que eles citam do pesquisador Vitor Augusto Araújo Silva, que integra o Departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique, na Suíça, tá? E ele analisou esse crescimento durante 100 anos, de 1920 a 2019, no Brasil. E aí ele fala que a pesquisa mostra que o primeiro templo foi aberto em 1922, tá? Em 1970 a gente tinha 864 templos, e meio século depois, 2019, já havia quase 110 mil templos de igreja evangélica no Brasil. E aí eles dizem que alguns fatores, eles listam aqui fatores que mais contribuíram para isso. Vamos lá. O crescimento do movimento evangélico no país, certo? Óbvio. Mudanças na legislação brasileira que facilitaram a abertura de igrejas e templos. Isso também é uma questão a ser estudada aí, quem foi que começou a fazer isso, e a partir de que pressão e a partir de que, né, de que perspectiva. Parece que foi até o Lula que fez isso, né? Agora, isso tem que ser repensado, né, a partir de outra via aí, tá? Porque certamente o Lula fez isso pensando na liberdade religiosa, mas até que ponto isso é liberdade religiosa? Quando isso está, na verdade, tomando conta do Estado, tomando conta das políticas públicas, mudando o projeto pedagógico do país, quer dizer, né? Enfim, e aí o crescimento econômico que o país experimentou nos anos 2000, causados pelo Lula, né, enfim, e pela Dilma, e o próprio papel que o templo cumpre na atração e fidelização de fiéis e na dinâmica das igrejas evangélicas, que aí tem a ver com esses desenhos que eu fiz aqui, tá? Enfim, aí tem uma série de outras coisas aqui que eles falam que não vai dar tempo, porque eu estou querendo fazer outros comentários aqui antes de finalizar, tá? De repente depois eu faço aí mais um vídeo para falar disso aqui, porque eles dizem que existem 3 tipos, né? Os missionários, os pentecostais e os neopentecostais. Os missionários seriam aqueles mais das antigas, vamos dizer, né? Os pentecostais já seriam... Isso aqui eu não gravei, deixa eu ver aqui, peraí. Eu até gravei, mas eu esqueci aqui porque eu ia ler, né? Na verdade. Enfim. Então tem uma característica nos pentecostais que
que tem uma certa diferença para os missionários, tá? E os neopentecostais, eles são aqueles que começam a funcionar a partir da teologia da prosperidade. Mas isso aqui também não importa porque eu quero dizer. Porque isso aqui é só uma distinção específica, né? Dentro do contexto ali. O mais importante é o seguinte, para a gente finalizar aqui. Por tudo isso que eu tenho dito aqui, por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo de hoje e também nos vídeos de ontem e anteontem, o estranho, né, deveria ser, para quem estuda e para quem entende a história, o estranho deveria ser existir cristão de esquerda. Porque a esquerda que estuda entende o caráter alienante da religião, em grande medida, tá? Especialmente no nível da política, certo? A pessoa que estuda não precisa de cristianismo nenhum para defender uma sociedade mais justa e menos desigual. A gente não precisa do cristianismo para defender a existência da política, a existência das instituições, a existência do debate público, de uma educação mais enriquecedora, enfim, né? A gente não precisa do cristianismo para isso. Pelo contrário, quanto mais o cristianismo avança, mais isso aí retrocede, certo? Então, é importante a gente pensar na filosofia, e aí eu faço aqui uma ponderação importante. Está aqui, ó, Mito e Realidade do Mircea Eliade, certo? O Mito do Ruthven, está aqui, certo? Esse livro aqui importante também. O livro do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, e outros que a gente poderia citar aqui. Qual é a questão? A filosofia existe como contraponto ao mito, que era aquela visão antiga, né, e de que, enfim, as coisas se explicavam pelos deuses e etc e tal. E quando a gente abandona a filosofia, é isso aí que volta. A gente está vendo isso nitidamente no Brasil. Então, para que a gente possa começar a refletir essas questões, especialmente quem está interessado de fato em refletir isso, como é o caso da Ana aqui, da Ana Villarino, ou a gente acessa a filosofia, ou a gente fica tentando, muitas vezes de maneira até sem perceber, de maneira irrefletida, a gente fica tentando adaptar a liberdade absoluta de culto com a crítica da coisa. E isso não tem como fazer. Tem uma hora que você tem que dizer, ó, o problema está aqui, né? Porque senão você fica achando, como é que pode alguém ser cristão de direita? O mais provável é isso, é que a pessoa seja religiosa e fanática e de direita, né? Por quê? Porque a história mostra isso, porque a filosofia mostra isso, etc e tal, entende? Porque senão a gente fica, inclusive, adaptando, tentando ver a religião, olhar para a religião a partir da ideia de solidariedade, de amor ao próximo. Primeiro que, repito, a gente não precisa da religião para ser solidário, para ter amor ao próximo, etc e tal, não precisa disso. E segundo, a religião não é isso. É só estudar a história, né? Então, se você tem pessoas ali que fazem o bem, que são bacanas e tudo mais, são solidárias, etc e tal, com uma visão pública dentro da religião, isso é exceção. A regra são as pessoas que querem catequizar os outros, projeto de poder e salvação pessoal. Ponto. Né? O resto são ali, enfim, mesclas desses elementos, em maior ou menor medida e tudo mais, tá? E isso acontece também, essa mescla de elementos acontece também, para finalizar o vídeo, acontece entre essas 5 características que eu citei aqui, tá? Então, né, o cristianismo, as partes do cristianismo tradicional, as partes da reforma protestante, o sincretismo velado, o projeto de poder político e a teologia da prosperidade. Quando a gente olha para a igreja evangélica de hoje, grosso modo falando, né, com as variações de praxe, o que a gente vê é que esses 5 elementos, eles são conectados, estão ali misturados dentro do mesmo balaio, mas o núcleo e a força motriz que está ali puxando todos os outros elementos para frente é justamente a teologia da prosperidade. Ou seja, né, a religião como um foco de ganhar dinheiro, de fidelizar cliente, e, enfim, de ficar rico, e não a dialética do malandro e do otário, mas ali, ó, a conexão esquisita entre o malandro e o otário. E aí é importante a gente pensar aí quem é que está ganhando, quem é que está perdendo com isso, porque eles estão tomando conta do Estado brasileiro, estão tomando conta de políticas públicas importantíssimas a partir de um viés que, ó, como disse o tal do André Mendonça lá, não vai ser o presidente, o governador que vai mudar o país, quem vai mudar o país é Deus. E aí o país está indo para baixo e essa gente está crescendo aí e a gente não faz nada para entender isso de maneira mais ampla e tentar mudar isso.
E é fundamental fazer isso aí, beleza? Então é isso, pessoal. A contribuição do vídeo de hoje foi essa aí. A gente volta aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.